Olá, como vai? É um prazer estar com você novamente. Vamos dar início à nossa segunda aula de flexão normal composta do curso de Concreto 2. E nós vimos na aula passada, quando eu tinha uma força normal muito grande na seção, ela produzia um momento fletor que era maior do que o momento de cálculo. Desta forma, eu poderia ter uma armadura AS negativa. E para resolver o problema, eu ia igualar a minha armadura tracionada a zero e passar para o caso 2, para o segundo caso aí, de cálculo de flexão normal composta. Eu não podia resolver a seção da forma que nós vimos na aula passada. Bom, vou pegar aqui minha seção em corte, igual eu fiz na aula passada. E para este caso, eu vou considerar aqui que a minha altura y, ela pega quase toda a minha seção. E eu vou estabelecer como limite exatamente a altura h da seção. Então, meu y vai ser menor ou igual a h. Vou continuar trabalhando com o diagrama retangular simplificado de tensões no concreto. Vou ter uma armadura comprimida. E a armadura tracionada vai ser igual a zero. Ora, por equilíbrio, a minha força normal aqui tem que ser igual a quem? A força no concreto, que vai ser o FC BW vezes o Y. Então, a força é produzida aqui nessa região rachurada, mais a força na armadura comprimida, a linha S, que multiplica a tensão aqui na armadura de compressão. Com relação ao momento fletor, vou pegar o momento em relação a esse ponto aqui. Então, vou ter o momento produzido pela força normal, que vai ser o ND, que multiplica o H sobre 2 menos D', a distância desse ponto até esse ponto. Então, daqui até aqui, H sobre 2, esse pedacinho aqui é o D'. Então, é esse momento, menos o momento MD. Tem que ser igual a quem? FCBY, que é a força no concreto, multiplicado pela distância desse ponto aqui até esse ponto aqui. Então, Y sobre 2 menos D'. Observe que eu tenho quase todos os valores aqui da equação de momento. Só está faltando aqui o y, que é a altura da linha neutra. Então, eu vou ajustar essa equação e vou transformar essa equação aqui em uma equação do segundo grau. Olha lá, 0,5y2 menos yd' menos esse momento aqui dividido por FCBW, passa aqui para baixo, tem que ser igual a zero. Resolvo as raízes da equação. Vou ter duas raízes, uma positiva e uma negativa. A raiz positiva é a altura y que eu preciso. Substituo esse valor do y na equação aqui de força normal e encontro o valor do A'S. O meu A'S vai ser ND menos FCB, que multiplica a altura y, dividido por σ'Sd. E eu sei que o σ'Sd é o φ que multiplica o FYD. Para este caso, estou trabalhando aqui no segundo caso, eu vou ter que saber o valor de φ. Eu disse lá na aula anterior que ele gira em torno de 0,96. Mas por que é 0,96? Vamos recordar aqui. Vamos pegar aqui o diagrama que mostra aqui os domínios de deformação no estado limite último. Observe que para este caso nosso, estou no domínio 4A, flexão composta com armaduras comprimidas. Então, o domínio 4A é dentro desse triângulo aqui, e nessa região eu vou atingir o encurtamento máximo do concreto. E a minha armadura tracionada aqui, ela é igual a zero. Eu posso ter eventualmente até uma pequena compressão na armadura, mas a tração nela é igual a zero. Olha, por que é 96%? Vamos ver aqui. Se eu estiver trabalhando com concreto com FCK menor ou igual a 50 MPa, que é o caso mais comum nosso aí do curso, a minha deformação aqui, dá início aqui a esse patamar do diagrama, é o EC2, e ela vale 2 por 1000. E a deformação última do concreto, 3,5 por 1000.
Nós sabemos que a deformação de escoamento do aço CA50 é 2,07 por mil, a de cálculo. O que eu preciso fazer, então, é encontrar essa altura. Porque eu sei que qualquer armadura que tiver dentro dessa região aqui, ó, daqui para cima, vai estar com uma deformação igual ou maior do que 2 por mil. Quanto que vale essa altura? 3,5 menos 2, olha lá, ó, é o εcu menos o εc2 dividido pelo εcu. Então, é 3,5 menos 2 dividido por 3,5. Vai dar 1,5 dividido por 3,5, que na prática aí, ó, 3/7 de H. Então, se eu estou trabalhando com concretos até 50 MPa, a uma altura 3/7 de H, eu sei que qualquer armadura vai estar sob uma deformação igual ou maior que 2 por mil. Ora, tensão é o módulo da elasticidade vezes deformação. O módulo da elasticidade do aço do CA50 é 21.000 kN por centímetro quadrado. Se eu pegar 2 por mil de deformação e multiplicar por 21.000, eu vou encontrar aproximadamente 42 kN por centímetro quadrado, que é em torno de 96% de FYD. Observe que eu não preciso ficar perdendo tempo calculando a tensão na armadura aqui, ó. Basta trabalhar com 96%, que eu estou a favor da segurança. Tranquilo? Muito bem. Vamos voltar lá então, ó. Se eu estiver trabalhando a CA50 ou FCK menor ou igual a 50 MPa, minha armadura linha S vai ser ND menos FC BWY, que divide 0,96 FYD. Encontrei a armadura de compressão, basta colocar a armadura dupla, né? Colocar a armadura simétrica, está resolvida a minha seção. Vamos fazer um exemplo aqui prático, para dimensionar a armadura a linha S para a seção abaixo para os carregamentos propostos. A seção é a mesma da aula anterior, mas eu mudei aqui os carregamentos. A minha força normal agora é 1.000 kN, momento fletor 3.000 kN vezes centímetro. Estou no caso 2, a primeira coisa que eu faço é calcular a altura da linha neutra. Então, pego aqui a equação que me dá a linha neutra, todos os valores eu tenho, o D' é igual a 4, força normal é 1.000, o H aqui é 20, momento fletor 3.000, o FC por concreto de 25 MPa 1,52 e o BW é 40. Resolvo a equação do segundo grau, que vai ser 0,5y2 menos 4y menos 49,34. Eu encontro uma raiz positiva de 14,7. 14,7 é a altura da linha neutra. Consigo calcular minha armadura de compressão. Substituo os valores e encontro 2,54 cm². A armadura total, como ela é simétrica, 5,1. 2 diâmetros de 12 aproximadamente aí, em cada face. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho a força normal e vamos reduzir bastante o momento fletor. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Monto aqui a minha equação, resolvo a raiz e encontro 21,7. Observe que 21,7 é maior do que 20. O que está acontecendo é que a minha linha neutra ela está passando fora da seção. Eu estou com a minha seção de concreto totalmente comprimida. E o equilíbrio vai se dar pela armadura comprimida, tanto a linha S quanto a S e a seção de concreto. É um caso diferente dos outros dois. Então, para essa situação, eu vou ter que resolver com o terceiro caso. Um caso em que a minha relação y sobre h é maior do que 1. E eu considero que a linha neutra está passando em algum lugar no infinito, ou seja, fora da minha seção. Vou encontrar as duas armaduras comprimidas da mesma forma que eu fiz da outra vez. Vou trabalhar com diagrama retangular simplificado em toda a seção, com tensão igual a FC.
vou ter uma força aplicada na armadura à linha S, que vai ser a linha S, sigma linha SD, e vou ter uma força de compressão na armadura S, que vai ser a S, sigma SD. Por equilíbrio, a força normal tem que ser igual à força no concreto, mais a força nas duas armaduras. Ó. Calcule o momento em relação ao centroide, que aí eu elimino aqui a minha altura y. Momento em relação ao centroide vai ser a força na armadura à linha S, multiplicado pela distância desse ponto até esse ponto, menos a força na armadura S, multiplicado pela distância desse ponto até esse ponto. Vou considerar tanto o sigma linha SD quanto o sigma SD igual a 96% de FYD, da mesma forma que nós fizemos lá no segundo caso. Vou igualar as duas expressões e vou encontrar o valor de A' S e o valor de AS. Observe que as duas expressões são muito parecidas, né? A diferença aqui é o momento fletor, que é na armadura A' S ele entra positivo, na armadura AS ele entra negativo. Vamos resolver o exercício. Força normal 1500, momento fletor 600, a altura da linha neutra já calculei, é 21,7, eu estou no caso 3. Se eu estou no caso 3, eu vou calcular as armaduras, a linha S e a S. Calculando primeiro a armadura a linha S. Todos os valores eu tenho. Ó. Força normal, tensão resistente do concreto, valor do B, valor do H, que é o 20, 16, que é o valor do D, ó. Momento fletor, e aqui o FYD, né? Resolvo a armadura a linha S, encontro 4,6 centímetros quadrados. Aproximadamente 4 diâmetros de meia. Vou fazer o mesmo com a armadura S. Todos os valores também eu tenho. Resolvo e encontro 2,2 centímetros quadrados. Aproximadamente 2 diâmetros de meia. Finalizo então a minha seção. 4 diâmetros de meia de um lado, 2 diâmetros de meia do outro. Observe que apesar de estar correta, né, o dimensionamento aqui está correto, não é prudente nem é praxe de obra dimensionar pilares com armaduras que não são simétricas. Então, para este caso aqui, eu vou repetir a armadura de cima e embaixo. Vou colocar 4 diâmetros de 12 em cima e 4 diâmetros de 12 embaixo. Ok? Desta forma, está pré-dimensionada a armadura pelo caso 3. Estudamos, então, os 3 casos de dimensionamento aí de flexão normal composta através do equilíbrio da seção. Caso 1, caso 2 e caso 3. O caso 1, quando eu tenho a armadura tracionada. O caso 2, em que eu não tenho armadura tracionada e tenho apenas uma armadura comprimida. E o caso 3, em que eu tenho 2 armaduras comprimidas. Muito bem. A gente viu aqui situações em que eu tenho a seção de concreto e o momento solicitante e eu pré-dimensiono uma armadura. Mas se eu tiver a armadura já pré-dimensionada e quiser conhecer o momento resistente, nós vimos nas aulas de pilar que é muito importante saber fazer isso. Por quê? Porque para calcular as envoltórias, eu tenho que conhecer o momento resistente da seção. Eu consigo fazer isso com ecoteoria? Consigo. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vou pegar o mesmo exemplo que eu dei na aula 14, em que eu tinha um pilar de 25 por 50, e nós pré-dimensionamos a armadura com 4 diâmetros de 22. 4 diâmetros de 22 de um lado e 4 de 22 do outro. O pilar tinha uma força normal de 2.240 kN, uma área de concreto de 1.250 cm², concreto de 25 MPa, então a tensão resistente de cálculo 1,52. O D' igual a 4. Se você voltar na aula 14, você vai ver que o momento em torno de Y
era de 7.920 kNv/centímetro. Ora, vamos ver qual que vai ser o momento resistente para essa seção aqui, ó, utilizando aí a teoria que nós estudamos nessas duas aulas. A primeira coisa que eu faço é saber em qual caso que eu estou. Então, calculo aqui o momento produzido pela força normal. Eu tenho a força normal, que é 2.240. Eu tenho o valor de H, que é 25. E tenho o valor aqui do D', que foi dado, que é 4 centímetros. Lembrando que estou calculando o momento resistente em torno do eixo Y, que é o eixo de menor inércia. Resolvendo isso aqui, encontro 19.040, que é maior do que 7.900. Logo, eu estou no segundo caso. Nós vimos que quando o momento produzido pela força normal é maior do que o momento solicitante, eu vou ter a armadura comprimida e a minha armadura AS vai ser igual a zero. Então eu passo para o segundo caso. Para resolver então pelo segundo caso, a expressão é essa que está aqui, ó. E a minha armadura AS é igual a zero. Observe que todos os valores eu tenho. Eu tenho o valor do A'S, que são 4 barras de 22, então é 4 vezes 3,9, que é a área de uma barra de 22. Eu tenho a força normal, tenho o FC do concreto, tenho o BW, que no caso aqui é 50. Só tem que calcular a altura da linha neutra. Encontrei aqui 20,9. Substituo o valor do Y aqui na minha equação. Observe que vai faltar somente o momento resistente, ó, porque os outros valores eu tenho. Eu encontro então o meu MYRD 8.795 kNv/cm. Se você voltar na aula 14, a solução com ábaco deu 8.622. Observe que para este exemplo aqui, ó, a diferença foi muito pequena, né? Entre o valor calculado pelos dois métodos. Ó. Isso pode variar um pouquinho, porque o cálculo pelo ábaco ele depende de aonde você pega ali o ponto na curva para achar o momento resistente. Então costuma dar algumas variações, mas no caso aqui deu uma variação muito pequena, não chegou nem a 5%. Veja bem que para encontrar o momento resistente em Y é muito fácil. Mas se eu quiser o momento resistente em torno de X? Muito bem, como eu quero encontrar o máximo momento resistente, eu vou considerar então que essas armaduras aqui vão estar todas comprimidas. E por convenção, como eu estou no caso 2, essa armadura de baixo aqui, ó, a tensão vai ser igual a zero. Então se eu fizer um corte aqui, ó, a situação vai ficar assim. Eu tenho as 4 barras. A tensão no concreto vai ser igual a FC, diagrama retangular simplificado. Eu vou ter uma força nessas duas barras de cima, uma força nas duas do meio aqui, ó, uma força nas duas de baixo. E a força aqui embaixo é igual a zero. Como eu quero o máximo momento resistente, eu vou convencionar também que o meu Y é igual a D. Eu vou trazer a linha neutra para baixo, ó, no limite aqui do caso 2. Se meu Y é igual a D, a força no concreto vai ser FCBWD. Para encontrar essa força, como eu já tenho a área de aço, eu tenho que encontrar a tensão. Mas para encontrar a tensão, eu tenho que achar a deformação na barra. Então, deformação na barra de cima vai ser máxima. Como a deformação aqui é zero, ó, através de uma relação linear, eu vou encontrar a deformação tanto ε1, quanto 2, quanto 3. Encontrei a deformação, eu acho a tensão. Com a tensão e a área eu tenho a força. Calculando a força, eu tenho as distâncias até o ponto aqui, ó. Eu consigo calcular o momento resistente. Porque eu sei que o momento solicitante, no caso 2, é dado por essa expressão, ó, NdH sobre 2 menos D', nós já vimos lá na primeira aula, mais o MR, no caso aqui é o momento resistente, que é o que eu estou procurando. Tem que ser igual ao quê? Ao momento produzido pela força no concreto, que vai ser FCBW vezes D sobre 2, então FCBW D2 sobre 2,
mais o momento resistente dessa barra, mais o momento resistente dessa barra, mais o momento resistente dessa barra. Através, então, desta equação aqui, eu consigo encontrar o MR. Vamos voltar no exemplo. Encontrar o momento resistente da seção, com 4 barras de 22 em cada lado. Nessa posição aqui que está a barra. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a tensão em cada barra dessa aqui. Porque nessa de baixo aqui eu sei que é 0. Mas para encontrar a tensão, eu tenho que encontrar a deformação. Nós sabemos que a deformação lá em cima no concreto vai chegar a 3,5 por mil. E nós sabemos também que qualquer barra que tiver a uma distância de 3/7 de H da borda mais comprimida, vai atingir a deformação igual ou maior que 2 por mil. Então é só calcular, ó, 3/7 de 50, 21,5. Essa barra aqui está a 19 centímetros, ó. Então, tanto essa linha de barras quanto essa aqui, ó, vão atingir uma deformação igual ou maior do que 2 por mil. Então, posso usar aí o 96% de FYD para elas. E essa barra aqui, ó, qual que vai ser a deformação dela? Se ela está a 12 centímetros de distância aqui e a 24 dessa aqui, ó, através de uma relação linear, eu acho a deformação na barra. Encontrei aqui 1 por mil. Se o módulo de elasticidade do aço CA50 é 210 mil MPa, só fazer a conta. Ó. A tensão vai ser a deformação específica vezes o módulo de elasticidade. Encontrei 21 kN por centímetro quadrado a tensão na barra. Então, as barras lá de cima e essas duas aqui, ó, vão atingir 96% de FYD, que é 41,7. E essa aqui vai atingir 21. Tenho a tensão na barra e tenho a área da barra, eu consigo encontrar a força. Tensão vezes área é igual a força. 325 kN para essa linha de barras aqui, que vai ser igual a de baixo, porque também são duas barras de 22. 2 barras de 22, 325. E a de baixo aqui, a tensão é 21. Também são 2 barras de 22, 164 kN. Encontrei aqui as forças. Basta substituir aqui na minha equação, porque eu tenho as distâncias, e calcular o momento resistente. A equação que eu tenho é essa aqui. A única incógnita que eu tenho é o momento resistente, que todas as variáveis eu tenho. Eu resolvo e encontro aproximadamente 163 kN vezes metro. Se você voltar na aula 14, vai ver que o resultado pelo ábaco deu aproximadamente 139. Em torno aí de 15% menor do que o resultado aqui mais preciso, né, que é o cálculo aqui feito com a tensão e deformação na barra, o que é muito comum quando nós trabalhamos aí com métodos que levam em consideração ábacos. Ok? Muito bem. O que eu queria mostrar para vocês sobre flexão normal composta é isso aí. Espero que você tenha gostado, tenha entendido a matéria. Eu te aguardo então na próxima oportunidade em uma outra aula de Concreto 2. Um grande abraço e até lá.